Olá pessoal, dando continuidade aí às questões solicitadas, né, para resolver, temos a questão que pede para demonstrar essa igualdade, essa relação trigonométrica aqui, seno de 3θ igual ao 3 vezes o seno de θ menos 4 seno ao cubo de θ. Né? Então, é até colocado uma nota na questão dizendo que essa é uma substituição trigonométrica, né, feita para uma abordagem alternativa para, para abordar as questões, equações do terceiro grau. Né? Então, para provar essa identidade, primeiro a gente tem que lembrar de algumas propriedades das funções trigonométricas. A primeira delas é da soma de arcos do seno. A soma de arcos do seno diz o seguinte, que o seno de um ângulo x mais y, que seja, né, ele é igual ao seno de x vezes o cosseno de y, somado com o seno de y vezes o cosseno de x. Um caso particularmente interessante é quando esses dois valores x e y são iguais. Né? Então, digamos assim, quando y é igual a x, né? Então eu vou ter seno de x mais x, né? quando y igual a x. Né? Aí vamos ter essa expressão para o arco duplo, né? Seno de 2x vai ser igual. Então, onde tem y aqui na expressão, eu vou colocar x no local. Então, repete o seno de x, aqui vai ficar cosseno de x, e aqui no lugar do y também coloco o x, e aqui eu repito o cosseno de x. Então, reparem bem que eu tenho seno de x cosseno x somado com seno de x cosseno x. Logo, o seno do arco duplo é igual a 2 vezes seno x cosseno x, certo? Então, mas a minha ideia é fazer aparecer 3 vezes o valor θ aqui, né? Então eu só estou colocando no lugar do θ o x, tá? Para não ficar exatamente igual, mas a ideia é a mesma. O que eu faço aqui? Se eu quero descobrir, isso aqui é o seno de 2x, se eu quero descobrir qual é o seno de 3x, basta lembrar que 3x é o que? É 2x mais x, né? Então, eu volto aqui na expressão anterior e coloco, no lugar do x eu coloco 2x, ó, seno de 2x, vezes cosseno y, cosseno do outro ângulo, né? Cosseno x. E aqui, seno de x vezes cosseno de 2x, certo? Logo, eu vou ter que o seno de 3x vai ser dado por, vamos ver, aqui é o seno de 2x, eu tenho o valor, né? Então, eu só utilizo o valor que eu obtive aqui para o seno de 2x, substituindo aqui. Então, fica 2 vezes seno de x cosseno de x, multiplicado por esse cosseno de x aqui, que sobrou, mais seno de x cosseno de 2x. Né? Para dar seguimento a partir desse ponto, precisamos saber quem é o cosseno de 2x. Então, assim como existe uma expressão para a soma de arcos, né, do seno, eu também tenho uma expressão similar para a soma de arcos do cosseno. Cosseno de x mais y é igual ao cosseno x vezes cosseno y menos seno x seno y. Né? Então, aplicando a mesma ideia que eu fiz, considerando o y igual a x, quando y igual a x, nós temos o seguinte, que eu vou ter um arco duplo, né? Eu vou ter o cosseno do x mais x, ou seja, o cosseno de 2x. Então, onde tem y, eu vou colocar x, aqui cosseno x, menos
seno x, seno x. Logo, o cosseno de 2x é dado por cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Certo? Então, essa é a expressão para o cosseno de 2x. Agora podemos voltar aqui ao nosso cálculo interrompido, né, do seno de 3x e fazer essa substituição onde ela couber. Então, voltando aqui ao seno de 3x, vai ser igual a 2 vezes seno de x, multiplicado por cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x, né? Somado com seno de x vezes, quem é cosseno de 2x? Acabamos de calcular, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Ok? Então, vamos continuar. Seno de 3x vai ser igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno ao quadrado, mais, aqui eu vou fazer a distributiva, né? Seno de x vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, e mais vezes menos dá menos, seno de x vezes seno ao quadrado, então dá seno ao cubo de x. Certo? Então, beleza. Aqui, agora basta a gente observar o seguinte, ó. Eu tenho 2 seno cosseno ao quadrado somado com 1 seno cosseno ao quadrado. O resultado disso é seno de 3x igual a 1 mais 2 mais 1, 3. Seno de x cosseno ao quadrado de x, né? E menos seno ao cubo de x. Agora já estamos quase no fim da demonstração, só precisamos lembrar de mais uma coisa para dar continuidade, a relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é sempre igual a 1. Aí por que essa relação é importante? Porque eu posso aqui isolar o cosseno, né, digamos aqui o cosseno ao quadrado de x, passando o seno para o outro lado, ficando 1 menos seno ao quadrado de x. E é essa relação que eu vou utilizar para dar prosseguimento ao cálculo. Então eu tenho aqui que seno de 3x é igual a 3 vezes seno de x multiplicado por quem é o cosseno? É 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado de x. E repetindo, menos seno ao cubo de x, que eu não utilizei. Certo? Aqui eu aplico a distributiva novamente. Seno de 3x vai ser igual a 3 vezes seno de x vezes 1, dá 3 seno de x. E 3 seno de x vezes, primeiro, né, mais com menos dá menos, 3 vezes seno de x vezes seno ao quadrado, seno ao cubo de x. E esse menos seno ao cubo de x eu só repito. Assim, chegamos no resultado. Né? Eu tenho que a soma do arco triplo, né, soma de seno de 3x, é igual a 3 vezes o seno de x, menos 3 com menos 1 dá menos 4. Seno ao cubo de x. E assim chegamos à resposta, né, que é justamente o que o problema pedia, que era a demonstração desse resultado. Né? Então, espero que tenha ajudado. É só você acompanhar aí o passo a passo utilizando essas propriedades, essas fórmulas, né, que elas não caem do céu, elas têm uma demonstração, mas só não vou fazê-las aqui porque não é o foco da questão em si, ok? Então, é isso aí e bons estudos.